Boa tarde, amigos. Aqui é o Saulo Matheus Tiburcio do canal Cicetnon. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Sigam-me todos nas minhas redes sociais. Bem, seguinte. Frei Gilson está dando o que falar. De uma vez, os influencers de esquerda começaram a atacar, mostrando uma ação coordenada. E nesse processo entraram, inclusive, influencers ligados ao flagelo chamado teologia da libertação, que é algo que tem ainda uma influência desproporcional no meio do clero, mas que no meio do povo brasileiro morreu já totalmente. E quando eles atacam alguém como o Frei Gilson, eles estão, na verdade, em um processo acelerando sua autodestruição. Porque eu acho que o padre da teologia da libertação, que nem é exatamente TL tão puro assim, que tem uma maior repercussão, que é o padre Fábio de Mello, ele é alguém que hoje em dia tem, acho que um décimo da referência que o Frei Gilson tem. Os bolsonaristas atacaram muito o padre Fábio de Mello. E isso aí não contribuiu em nada contra o movimento bolsonarista. Agora, no momento que a esquerda começou a atacar o Frei Gilson, até gente da própria esquerda, como é o caso do Danone, chamaram a atenção. Já chamou a atenção. Olha, até gente da própria esquerda chamou a atenção. Seguinte, a teologia da libertação é algo genuinamente tosco, per se. Porque ela é fundamentada em duas teses absurdas. A primeira, o papel ancilar da teologia, em vez de ser da filosofia ou da metafísica, deve ser a sociologia. O que é uma tese extremamente absurda, porque é claro que a sociologia não pode ser algo básico. E você tem a segunda, que é o seguinte, que a sociologia em questão é a sociologia marxista, que é algo ainda mais problemático. E ainda por cima, é, esse marxismo terceiro-mundista mais Stalin, que é algo com que eu acho que os propositores da teologia da libertação vai querer se identificar abertamente. Hoje em dia, a teologia da libertação está passando por uma mudança global. Porque, assim como outras pautas da esquerda, a teologia da libertação está saindo da política econômica para uma política sexual. E nisso aí, curiosamente, eles aceitaram. Eles estão substituindo a sociologia enquanto papel ancilar, enquanto nessa função de antilateológica, pela antropologia. E mais especificamente essa antropologia do René Girard, né? Que isso aí começa com o padre James Allison, né? Que é padre gay, que ele estudou aqui no Brasil. Ele fez o doutorado dele em teologia da libertação na FAG. Ele não é brasileiro, ele é inglês, mas ele estudou no Brasil. E a cada dia, essa síntese do James Allison que domina a teologia global. Que aí pega a antropologia do René Girard, teoria do desejo mimético, vamos querer dizer que todo desejo é mimético, menos um, né, que eu não vou dizer aqui qual é, mas assim, de qualquer maneira, se vocês forem ver bem, a tendência geral é essa. Né?
irem da política econômica para a política sexual, certo? Um deslocamento de uma pauta de política econômica para uma pauta de política sexual. Então, vejam bem, independentemente disso, eles vão perder. Porque a teologia da libertação já não tem mais grande apelo nem entre o clero mais jovem. Porque a grande maioria dos padres mais jovens tem tendências conservadoras ou tradicionalistas. Isso no mundo inteiro. Isso no mundo inteiro. Apesar de que no Brasil a TL ainda retém uma parcela considerável do alto clero. Especialmente. Estranhamente, a teologia da libertação hoje no Brasil é mais forte na região mais rica do Brasil, relativamente, na região que relativamente, proporcionalmente é mais rica, que é o Sul. O que é algo realmente difícil de você entender. Porque hoje em dia ela é mais forte no Sul do que no próprio Nordeste. Aqui no Nordeste ela está morrendo, mas no Sul ela ainda se mantém com um pilar forte. Quase todos os bispos do sul do Brasil têm tendências fortes à teologia da libertação. Inclusive, né, inclusive, né, muita papa hoje em dia da teologia da libertação no Brasil, papa entre aspas, teologia da libertação no Brasil, é o bom Aldeli José Magre, que foi bispo de Sobral, né? E, por sinal, conhecia um homem bom, a pessoa de bom coração, muito manso, muito solícito, né? Muito preocupado de fato, né? Com, com o bem, por incrível que pareça, é uma pessoa preocupada com o bem da igreja, é um de vida muito reta. Enquanto ele estava em Sobral, o Dom Adeli, ele não tinha sinal nenhum de teologia da libertação, nenhum, nenhum, nenhum. Ele tem um problema, e ele é muito doente, ele foi para Chapecó, foi que houve, né? Sempre foi que houve de fato. Que quando ele chegou para ser arcebispo de Chapecó, de repente um esquerdou de vez. Agora é arcebispo, Chapecó foi promovido a arcebispo e é considerado um dos grandes articuladores da teologia da libertação no Brasil, se não o maior. Eu acho que da TL de linha mais é o maior articulador. A pessoa que eu quero muito bem, é um homem muito correto, de moral irrepreensível, de fato, né, de muito boas intenções, mas eu não sei como, eu não sei como foi isso, que ele caiu nessa. Não sei como foi. Se o Dom Dali estiver vendo esse vídeo, eu peço a sua bênção, Dom Dali, né? E eu peço que Vossa Excelência Reverendíssimo reconsidere isso aí. Né? Que é a pessoa por quem eu tenho enorme carinho, enorme admiração. Foi um bispo muito justo, mas eu não sei o que foi que houve para ele virar o articulador da TL do Brasil. Sim, é. Claro, muita gente de bom coração foi para TL. Muita gente boa foi para a teologia da libertação, de fato. Muitos padres bem intencionados foram para a TL, mas para que eu fosse ateu, eu veria a TL com maus olhos. Porque a TL provocou um estrago desgraçado ao Brasil.
Em primeiro lugar, o seminário era um ambiente de formação no Brasil. Teologia da libertação avacalhou os seminários. Isso não foi um processo gradual, foi um processo instantâneo. Assim que o Vaticano II acontece, imediatamente os seminários são sucateados, e especialmente os seminários das dioceses e das regiões onde a teologia da libertação é mais fraca. Não é mais fraca, não, mais forte. Mais forte. Pelo contrário, né? Quanto mais forte a teologia da libertação é em uma arquidiocese, mais fraco se torna o seminário. Por exemplo, Dom Aloysio Lochaide, durante o seu episcopado na arquidiocese de Fortaleza, o seminário da Prainha foi antes que virou assim, coisa na época. Na época. O seminário da Prainha, inclusive, chegou a ser descredenciado pelo MEC em uma certa época. Eu não sei o que foi que houve para o seminário, que o Brasil é um país onde ocorreu a implantação do Concílio Vaticano II e os seminários foram sucateados de um ponto de vista puramente intelectual. É o que eu não entendo que foi que houve isso no Brasil. Por que sucatearam o seminário brasileiro? Isso foi proposital? Tudo leva a crer que sim, porque não foi um processo gradual, foi um processo instantâneo. De repente, os seminários brasileiros passaram a não ensinar mais nada que prestasse. Foi de repente. Não foi um processo gradual, foi um processo instantâneo. Ou será que houve alguma ação deliberada? Eu não sei. Isso é um dos grandes mistérios do Brasil. Eu testemunho de um ex-seminarista, não sei se é também porque usaram essa teologia da libertação como uma desculpa para não estudar. Pode ter sido isso também. Né? Dom Antônio Fragoso, bispo de Crateús, que foi um dos bispos mais fanaticamente ligados a TL no Brasil, ele disse a um seminarista, no fim da sua vida já, no fim da vida do Dom Fragoso, que lamentava muito o fato de que ele não conseguiu fazer com que os seminaristas dele gostassem de estudar. Ele lamentou o fato de que não conseguiu implantar uma cultura de estudo dentro do clero da sua diocese. Isso eu ouvi de um seminarista dele. Ou seja, eu acho que teve um quê de incompetência dos TR, um estudo de incompetência com falta de interesse em questão de formação, etc. O fato que a TL teve um papel o motivo pelo qual a TL teve um efeito devastador é porque a TL foi um agente da aperocalia no Brasil. A TL destruiu muito que era de bonito no Brasil. Eles fizeram aberrações em muitas igrejas, né? Colocaram expressões culturais verdadeiramente abjetas no meio do Brasil. Perdeu-se aquela sacralidade estética. Isso aumentou a aperocalia do brasileiro. E aí você tem um terceiro ponto, porque a TL foi um elemento de relativização das normas morais do brasileiro, inclusive das normas de etiqueta. Porque um dos problemas do Brasil é que você não tem regras de comportamento social e doméstico que sejam claras. Já pela expulsão dos jesuítas no Brasil, etc. Até ele acabou o que restava.
porque não é mais claro nem como você deve se comportar dentro da igreja. E claro, os padres até botaram na cabeça do povo que de muita gente que não existe pecado, não existe inferno. Né? Olha, em um país onde não existe nem da parte da intelectualidade uma tradição de filosofia moral, como mostra muito bem o Mário Vieira de Mello, naquele livro dele, Desenvolvimento e Cultura, o problema do estetismo no Brasil, você acaba. Sim, eu acho que a TL foi algo que fez um mal desgraçado no Brasil. Mesmo se eu fosse ateu, eu pensaria isso aí. Que ela é um flagelo. Mesmo se eu fosse ateu ou agnóstico, né, eu pensaria que a TL é um flagelo. Né? Aliás, né, uma pessoa minimamente inteligente, como é, tem como respeitar, por exemplo, né, o que ele faz todo dia, né? Aliás, né, esses TL que estão indo aí para a antropologia do Girard, como é que eles podem, ao mesmo tempo, tentar racionalizar a religião em termos de ritos e promover e defender uma relativização dos ritos ou até mesmo a corrupção dos ritos? Não é estranho isso aí? Não é um elemento de destruição da piedade nesses termos? Aliás, o René Girard, né, ele defendia a missa tridentina. E ele foi quem comendou, e ele foi quem comandou, junto com, salvo engano, como é aquele romancista francês, eu acho que foi um que tem um sobrenome de Deon, eu acho que foi o Michel Deon, não sei. Né? O Girard, salve, um romancista que eu acho que foi o Deon, acho que é Michel Deon, o nome dele, nunca li nada dele. Dizem que é bom, mas o Girard foi quem contou o abaixo assinado de intelectuais que pediram ao Papa Bento XVI restauração da missa tridentina, que acabou resultando no moto próprio Sumorum Pontífico. Né? Ou seja, já achava que, na verdade, a liturgia tradicional era o que cumpria esse papel que ele defende. Assim, olha, para ser um teólogo da libertação, né, pode ser também um pensador de primeira categoria. Pois um forte abraço a todos e até logo.